Alguém ligue para o SAMU agora. Ela está ficando roxa. As palavras de Reinaldo Freitas ecoaram pelo salão de conferências enquanto ele largava o esfregão no chão e corria em direção ao corpo desfalecido da mulher mais poderosa de São Paulo. Ninguém imaginava que aquele gesto de coragem se transformaria em sua maior maldição, ou que o simples ato de salvar uma vida mudaria o destino de milhares de pessoas. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias alcançam. E se você acredita que a verdade sempre vem à tona, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e fique comigo até o final, porque essa história vai te mostrar que às vezes a justiça chega pelos caminhos mais inesperados. Agora vamos para a nossa história. Cíntia Alvarenga estava morrendo, e ninguém fazia nada. Apenas minutos antes, ela comandava aquele salão de conferências com a autoridade de quem construiu um império do zero. A CEO da Alvarenga Empreendimentos estava no 42º andar da torre que levava seu sobrenome, apresentando os números do terceiro trimestre para um grupo de investidores internacionais. Sua voz firme ecoava pela sala revestida de mármore italiano e vidro temperado. Cada palavra era calculada, cada pausa estratégica. Então, no meio de uma frase sobre projeções de crescimento, ela parou. Sua mão direita subiu lentamente até o peito, os dedos se contraindo como se tentassem agarrar algo invisível. A respiração falhou. Os lábios se entreabriram em busca de ar que não vinha. Por um segundo, apenas um segundo terrível e eterno, seus olhos se arregalaram com uma expressão que Cíntia Alvarenga jamais permitira que alguém visse em seu rosto. Medo puro. O salão mergulhou num silêncio ensurdecedor. Então seu corpo convulsionou uma vez, duas vezes, e desabou sobre o tapete persa de R$12.000 como um edifício implodido. Os executivos ao redor da mesa congelaram. Eram 12 pessoas usando ternos que custavam mais do que o salário anual de Reinaldo Freitas. 12 profissionais com diplomas de universidades de elite pendurados em escritórios privados. E nenhum deles se moveu. Alguém murmurou: "Ela está brincando." Outro sussurrou: "Meu Deus." Um terceiro gritou: "Chamem a segurança!" Mas ninguém correu até ela. Ninguém se ajoelhou ao seu lado. Ninguém verificou se ela ainda respirava. Reinaldo Freitas estava no corredor adjacente, empurrando seu carrinho de limpeza em direção ao elevador de serviço. Seu turno deveria ter terminado há 20 minutos, mas ele sempre ficava mais tempo para garantir que os banheiros do 42º andar estivessem impecáveis. Não por orgulho profissional, embora tivesse isso também. Mas porque cada hora extra significava alguns reais a mais no final do mês. E alguns reais faziam diferença quando você criava um filho sozinho. Ele ouviu o grito abafado vindo da sala de conferências. Depois, vozes se sobrepondo num caos de pânico. Seus instintos gritaram: "Não se envolva. Você é invisível aqui. Continue empurrando o carrinho. Termine seu trabalho e vá para casa." Mas então uma voz feminina gritou algo que fez o sangue de Reinaldo gelar. "Ela não está respirando." Seus pés se moveram antes que seu cérebro pudesse impedi-los. Ele largou o esfregão molhado no chão de mármore, empurrou as portas duplas de vidro fosco e entrou no salão de conferências da Alvarenga Empreendimentos sem permissão, sem convite, sem direito. A cena que encontrou era surreal. Cíntia Alvarenga estava caída de lado, um braço esticado sobre o peito, o outro dobrado em ângulo estranho sob o corpo. Seus lábios, antes pintados de vermelho profissional, agora carregavam um tom arroxeado que subia pela pele como tinta se espalhando em papel. Seus olhos estavam semifechados, as pupilas fixas em algum ponto distante que ninguém mais conseguia ver. E ao redor dela, um círculo de executivos paralisados, segurando celulares como totens inúteis, olhando para baixo com expressões de horror e impotência. "O que você está fazendo aqui?" Uma voz masculina cortou o ar como uma lâmina. Um homem alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e crachá dourado, identificando-o como Flávio Mendonça, diretor de recursos humanos,
Dê um passo à frente. Saia imediatamente. Você não tem autorização para estar nesta sala. Reinaldo nem olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em Cíntia. Eu sei fazer RCP, ele disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Ninguém pediu sua ajuda. Outra voz respondeu, fria e cortante. Mas Reinaldo já estava se movendo. Ele atravessou o círculo de ternos caros e perfumes importados, deixando para trás as marcas de suas botas gastas no tapete persa. Ajoelhou-se ao lado de Cíntia Alvarenga, a mulher que aparecia nas capas de revistas de negócios, a mulher cujo nome estava estampado em placas de condomínios de luxo por toda a cidade. E agora ela estava morrendo no chão, cercada de gente, mas completamente sozinha. Ele pressionou 2 dedos contra o pescoço dela, procurando pelo pulso na carótida. Nada. Colocou a palma da mão sobre o peito dela, tentando sentir algum movimento. Nenhum. Senhora Alvarenga, ele sussurrou, a voz tremendo agora. Consegue me ouvir? Silêncio. Reinaldo olhou rapidamente ao redor. Alguém chamou a ambulância? Já chamamos, alguém respondeu, a voz carregada de irritação, como se ele fosse um inconveniente em meio a uma tragédia. Não havia tempo para discutir. Não havia tempo para explicar. Havia apenas a memória de um curso de primeiros socorros que ele fizera 6 anos atrás, numa tarde de sábado, num centro comunitário da Zona Leste. Ele havia ido porque ofereciam certificado gratuito e almoço. Na época, pensou que nunca usaria aquilo. Mas a voz da instrutora, uma enfermeira aposentada chamada Sueli, ainda ecoava em sua mente como se tivesse sido ontem. Se a pessoa não está respirando, você é os pulmões dela. Se o coração parou, você é o coração dela. Não importa quem ela é. Não importa quem você é. Naquele momento, vocês dois são uma coisa só. Reinaldo inclinou a cabeça de Cíntia para trás com delicadeza, abrindo as vias aéreas. Pinçou o nariz dela entre os dedos e abaixou o rosto. Ele vai beijá-la? A voz aguda de uma mulher explodiu atrás dele. Alguém pare esse homem! Tirem ele daí! Outra voz se juntou ao coro. Mas antes que alguém pudesse tocá-lo, Reinaldo selou seus lábios sobre os de Cíntia e soprou. Uma respiração profunda, contando 2 segundos. Depois outra. O peito dela subiu ligeiramente. Depois abaixou. Mas não subiu de novo sozinho. Reinaldo entrelaçou as mãos, posicionou-as sobre o externo dela e começou as compressões. 1, 2, 3, 4. Ele contava em voz alta, a voz se misturando ao caos ao seu redor. Isso é nojento, alguém disse. Ele está contaminando-a, outro acrescentou. De repente, algo duro atingiu as costas de Reinaldo. Uma dor aguda atravessou seus ombros, roubando-lhe o fôlego por um instante. Alguém havia batido nele. Com força. Talvez uma pasta executiva de couro, talvez outra coisa. Ele não tinha certeza. Mas não parou. 15, 16, 17. Outro golpe, dessa vez no ombro esquerdo. Reinaldo rangeu os dentes e continuou. 23, 24, 25. Saiam de perto dele. A voz de Flávio Mendonça rugiu acima do tumulto. Deixem os paramédicos resolverem isso quando chegarem. Mas Reinaldo não podia esperar. Cada segundo contava. Cada compressão podia ser a diferença entre a vida e a ausência dela. Ele abaixou o rosto novamente. Respiração. Respiração. De volta às compressões. Suas costas ardiam. Seus braços começavam a tremer. O suor escorria por sua testa, embaçando sua visão. Mas ele não parava. 30. 2 respirações. Reinício. Essa rotina brutal se repetiu. Compressões, respirações, compressões, respirações. Até que, de repente, o corpo de Cíntia se sacudiu violentamente sob suas mãos. Ela tossiu uma vez, com força, o corpo todo se curvando. E então, puxou o ar para dentro dos pulmões num som áspero, desesperado, como alguém quebrando a superfície da água depois de quase se afogar. Os olhos dela piscaram, confusos, desorientados, vivos. Reinaldo recuou imediatamente,
o corpo tremendo da cabeça aos pés. Suas mãos estavam dormentes, suas costas latejavam. Mas ela estava respirando. Sentia a alvarenga, estava respirando. Ele havia salvado a vida dela. Por um breve momento, o silêncio voltou a dominar a sala. Todos os executivos olhavam para a cena, boquiabertos, como se testemunhassem um milagre. Então as portas se abriram com estrondo e os paramédicos invadiram o espaço, carregando equipamentos, gritando instruções uns aos outros. Eles se ajoelharam ao lado de Cíntia, verificando sinais vitais, preparando a maca. Quem fez RCP? Um dos paramédicos perguntou, sem tirar os olhos de Cíntia. Eu, Reinaldo respondeu, a voz saindo rouca. O paramédico olhou para ele pela primeira vez. Viu o uniforme cinza de zelador, as manchas de produtos de limpeza, as botas desgastadas. Então assentiu com respeito genuíno. Você salvou a vida dela. Excelente trabalho. Mas antes que Reinaldo pudesse responder, uma mão pesada pousou em seu ombro. Flávio Mendonça o encarava com uma expressão que misturava nojo e frieza calculada. Qual é o seu nome? Ele perguntou, a voz baixa, perigosa. Reinaldo Freitas. Você colocou sua boca na senhora Alvarenga. Reinaldo piscou, confuso. Eu fiz RCP. Ela não estava respirando. Vou revisar as imagens de segurança, Flávio disse, como se estivesse proferindo uma sentença. Saia agora, e não volte até ser contactado oficialmente. As palavras levaram um momento para penetrar. Reinaldo olhou ao redor da sala, procurando por algum rosto que mostrasse compreensão, gratidão, qualquer coisa além da expressão gélida que todos carregavam. Nada. Ele acabara de salvar a vida da mulher mais poderosa de São Paulo. E estava sendo tratado como se tivesse cometido um crime. Com as pernas ainda tremendo, Reinaldo se levantou. Passou pelos executivos que se afastaram dele como se fosse contagioso. Passou pelas portas duplas de vidro, deixando para trás a sala de conferências, os paramédicos trabalhando em Cíntia, o olhar acusador de Flávio Mendonça. No corredor, ele encontrou seu carrinho de limpeza exatamente onde havia largado. O esfregão ainda pingava água suja no chão de mármore polido. Suas mãos tremiam quando agarrou o cabo. Suas costas latejavam onde havia sido golpeado, e em algum lugar profundo dentro de seu peito, uma sensação estranha começava a crescer. Não era orgulho, não era satisfação, era medo. Porque Reinaldo Freitas, aos 38 anos de idade, pai solteiro de um menino de 7 anos, havia aprendido uma verdade cruel sobre o mundo. Fazer a coisa certa nem sempre era suficiente. Às vezes, fazer a coisa certa era exatamente o que te destruía. Ele empurrou o carrinho em direção ao elevador de serviço, cada passo ecoando no corredor vazio. As luzes fluorescentes piscavam suavemente acima de sua cabeça. Em algum lugar distante, sirenes de ambulância se aproximavam. E Reinaldo não tinha ideia de que, naquele exato momento, sua vida estava prestes a desmoronar de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Mas também não sabia que, dentro daquela ambulância que levava Cíntia Alvarenga para o hospital sírio-libanês, algo estava começando. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas que, assim como ele, haviam sido invisíveis por tempo demais. A noite caiu sobre São Paulo como uma cortina pesada. Reinaldo estava sentado num banco duro do ônibus, espremido entre uma estudante que ouvia música em fones de ouvido e um homem de meia-idade que cheirava a óleo de motor. As luzes da cidade passavam pela janela em longas faixas borradas de amarelo e vermelho. Sua mente ainda estava presa naquele salão de conferências, nos lábios roxos de Cíntia, nas compressões que faziam seu corpo inteiro doer agora, nos golpes que havia recebido nas costas, na voz fria de Flávio Mendonça dizendo: "Não volte até ser contactado." O ônibus sacudiu numa lombada e Reinaldo apertou os olhos, tentando afastar as memórias. Mas elas grudavam nele como óleo. Quando finalmente desceu no ponto perto de sua casa, a rua estava silenciosa.
Apenas o som distante de um trem de carga passando nos trilhos e as vozes alegres de crianças jogando bola no beco iluminado por um único poste de luz. Ele subiu os 3 lances de escada até o apartamento. A porta rangeu quando abriu. E ali, correndo descalça pelo pequeno corredor, estava a única razão pela qual ele aguentava tudo. Caio. Pai! O menino se jogou em seus braços com a força de um pequeno foguete. Você demorou tanto? Eu estava preocupado. Reinaldo o pegou no colo, ignorando a dor nas costas, e apertou o filho contra o peito. Desculpa, campeão. Foi um dia difícil no trabalho. Dona Marlene, a vizinha de 60 anos que cuidava de Caio quando Reinaldo trabalhava até tarde, apareceu na porta da cozinha enxugando as mãos num pano de prato. Ela tinha cabelos brancos presos num coque frouxo e olhos gentis que viam mais do que a maioria. Tudo bem com você, Reinaldo? Ela perguntou, estreitando os olhos. Você está pálido. Estou bem, Dona Marlene. Só cansado. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Deixei macarrão com molho na geladeira. É só esquentar. E Caio já tomou banho. A senhora é um anjo, Reinaldo disse. E realmente sentia isso. Depois que Dona Marlene foi embora, Reinaldo esquentou o jantar. Ele e Caio comeram sentados à pequena mesa de fórmica da cozinha. Caio falava sem parar sobre a aula de ciências, sobre o experimento com o vulcão que haviam feito, sobre como seu amigo Rafael havia deixado a lava de bicarbonato transbordar e sujar a mesa toda. Reinaldo ouvia, acenando nos momentos certos, sorrindo quando era esperado. Mas sua mente continuava voltando àquele salão de conferências, aqueles olhos julgadores, aquela voz dizendo, não volte. Pai? A voz de Caio o trouxe de volta. Você está me escutando? Estou sim. Desculpa, filho. O que foi? Caio olhou para o prato empurrando um pedaço de macarrão com o garfo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que a gente não mora num lugar maior? Tipo os meninos da minha sala? A pergunta acertou Reinaldo como um soco no estômago. Ele colocou o garfo de lado e segurou a mão pequena do filho. Porque a gente está construindo nossa vida aos poucos, Caio. E um dia, eu prometo, a gente vai ter um lugar melhor. Mas por enquanto, temos tudo o que precisamos. Temos um ao outro. Caio assentiu, mas Reinaldo viu a tristeza nos olhos do menino. E isso doeu mais do que qualquer golpe que havia levado naquela tarde. Depois do jantar, depois que Caio escovou os dentes e vestiu o pijama desbotado do Homem-Aranha, Reinaldo o colocou na cama. O colchão era fino e rangia quando Caio se deitava, mas o menino nunca reclamava. Pai, Caio sussurrou quando Reinaldo puxou o lençol até seu queixo. Você acha que um dia eu vou ser importante? A pergunta quebrou algo dentro de Reinaldo. Ele se ajoelhou ao lado da cama, na altura dos olhos do filho. Você já é importante, Caio. Você é a pessoa mais importante do mundo inteiro para mim. Mas tipo, importante de verdade. Tipo, as pessoas que aparecem na TV. Reinaldo passou a mão pelos cabelos escuros do filho. Importância de verdade não tem nada a ver com aparecer na TV, campeão. Tem a ver com o que você faz pelas pessoas quando ninguém está olhando. Tem a ver com ser gentil quando é mais fácil ser cruel. Tem a ver com ajudar quando ninguém te pediu ajuda. Tipo, o que você faz? Reinaldo sorriu, embora sentisse os olhos arderem. Tipo, o que eu tento fazer. Depois que Caio adormeceu, Reinaldo ficou sentado na beirada do colchão fino, que servia como sua própria cama, no outro canto do pequeno quarto que dividiam. A luz da rua entrava pela janela sem cortina, desenhando sombras longas nas paredes descascadas. Ele tocou a mancha roxa que estava se formando nas costas, resultado dos golpes que havia recebido. Tocou os pulsos doloridos pelas compressões torácicas. E pela primeira vez desde que saíra daquele prédio, permitiu-se sentir tudo: medo, raiva, desamparo. E uma pergunta que não queria calar. O que vem agora? Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Reinaldo abriu com o coração acelerado. A mensagem dizia apenas: compareça ao Departamento de Recursos Humanos amanhã às 9 horas da manhã.
Presença obrigatória. Reinaldo olhou para Caio dormindo, para o apartamento minúsculo que era tudo que conseguira dar ao filho, para as próprias mãos calejadas que haviam salvado uma vida hoje. E soube, com uma certeza gelada que percorreu sua espinha, que amanhã mudaria tudo. Ele só não sabia se seria para melhor ou para pior. Reinaldo chegou ao edifício Alvarenga Tower às 8h45 da manhã, 15 minutos antes do horário marcado. O céu sobre São Paulo estava carregado de nuvens cinzentas que prometiam chuva. Ele vestia a mesma calça jeans que usara na noite anterior e uma camisa social azul clara que havia passado com cuidado antes de sair de casa. Era a única camisa social que possuía. Caio havia acordado cedo também, percebendo a tensão no pai. "Vai ficar tudo bem, pai?" O menino perguntara enquanto comia seu cereal aguado. Reinaldo havia respondido com um sorriso que não chegou aos olhos. "Vai, campeão, sempre fica." Agora, parado em frente à torre de vidro e aço que parecia tocar as nuvens, Reinaldo não tinha tanta certeza. Ele atravessou as portas giratórias e se dirigiu à recepção. A mulher atrás do balcão de mármore, a mesma que cumprimentava com um aceno todas as manhãs quando ele chegava para o turno noturno, olhou para ele como se nunca o tivesse visto antes. "Posso ajudar?" ela perguntou, a voz fria e profissional. "Reinaldo Freitas. Tenho uma reunião no Recursos Humanos às 9h." Ela digitou algo no computador, os lábios formando uma linha fina. "Aguarde ali", ela disse, apontando para uma área de espera com poltronas de couro que Reinaldo jamais ousara sentar quando trabalhava ali. Ele esperou. 9 horas chegaram e passaram. 9h15. 9h30. Executivos atravessavam o saguão, sapatos caros clicando no mármore, conversas sobre fusões e aquisições enchendo o ar. Ninguém olhava para ele. Ele havia voltado a ser invisível. Às 9h42, finalmente uma mulher jovem com um tablet na mão se aproximou. "Senhor Freitas." "Sim, me acompanhe, por favor." Eles subiram de elevador até o 23º andar. O corredor era silencioso, revestido com carpete grosso que absorvia qualquer som. Quadros abstratos caros decoravam as paredes. Tudo ali respirava poder e dinheiro. A mulher o conduziu a uma sala de reuniões pequena, sem janelas. Apenas uma mesa, 4 cadeiras e uma câmera de segurança piscando discretamente no canto do teto. "Aguarde aqui", ela disse, e saiu, fechando a porta atrás de si. Reinaldo esperou. 10 minutos, 15, 20. A porta finalmente se abriu. Flávio Mendonça entrou, carregando uma pasta de couro e uma expressão que não deixava dúvidas sobre o que estava por vir. Atrás dele, uma mulher mais velha com óculos de grau e um colar de pérolas. Ela se apresentou como doutora Helena Vargas, diretora jurídica. Eles se sentaram do lado oposto da mesa. Reinaldo permaneceu de pé até que Flávio fez um gesto impaciente para que se sentasse. "Senhor Freitas", Flávio começou, abrindo a pasta e retirando vários documentos. "Estamos aqui para discutir o incidente de ontem." "Incidente?" Reinaldo repetiu, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Eu salvei a vida dela." "Você invadiu uma reunião executiva sem autorização", Flávio retrucou, os olhos frios como gelo. "Você teve contato físico inadequado com a CEO da empresa. E você causou um distúrbio que resultou em trauma para diversos membros da equipe executiva." Reinaldo sentiu o sangue ferver nas veias. Contato físico inadequado? Ela estava tendo uma parada cardíaca. "Eu fiz RCP." A doutora Vargas se inclinou para a frente, a voz suave, mas carregada de ameaça velada. "Senhor Freitas, nós entendemos que suas intenções podem ter sido bem intencionadas. No entanto, existem protocolos a serem seguidos. A empresa possui equipes médicas de emergência. Sua intervenção não autorizada criou uma situação de risco legal para a Alvarenga Empreendimentos." "Risco legal?" Reinaldo olhou de um para o outro, incrédulo. "Ela teria morrido se eu não tivesse feito nada." Flávio empurrou um documento pela mesa. "É por isso que preparamos este acordo.
A empresa está disposta a oferecer 3 meses de salário como compensação, desde que você assine um termo de confidencialidade e renuncie voluntariamente ao seu cargo, efetivo imediatamente. Reinaldo olhou para o documento. As palavras nadavam na página. Renúncia voluntária, confidencialidade, indenização. Vocês estão me demitindo por salvar a vida dela, ele disse, a voz saindo num sussurro incrédulo. Estamos oferecendo uma saída digna, a doutora Vargas corrigiu. Caso contrário, seremos forçados a iniciar um processo disciplinar formal que pode resultar em demissão por justa causa. E isso, senhor Freitas, ficaria permanentemente em seu registro trabalhista. O silêncio que se seguiu era pesado como concreto. Reinaldo olhou para as 2 pessoas do outro lado da mesa. Pessoas que nunca haviam precisado escolher entre dignidade e sobrevivência. Pessoas que nunca haviam segurado um filho nos braços e prometido que tudo ficaria bem, sabendo que era mentira. E se eu não assinar? Flávio sorriu. Não era um sorriso agradável. Então enfrentará as consequências de suas ações. E posso garantir que nenhuma empresa séria em São Paulo contratará alguém demitido por justa causa da Alvarenga Empreendimentos. Reinaldo pegou a caneta que Flávio empurrou em sua direção. Seus dedos tremiam. Ele pensou em Caio, acordando sozinho com Dona Marlene todas as manhãs. Pensou no aluguel atrasado, pensou na geladeira quase vazia, e então pensou em Cíntia Alvarenga, caída no chão, os lábios roxos, a vida escapando dela. Pensou na voz da instrutora Sueli. Se a pessoa não está respirando, você é os pulmões dela. Reinaldo colocou a caneta de volta na mesa. Não, ele disse. Flávio piscou. Como? Eu não vou assinar isso. Eu não fiz nada errado. Eu salvei a vida de uma pessoa. E se isso é um crime na visão de vocês, então vocês podem fazer o que quiserem. Mas eu não vou dizer que fiz algo errado quando sei que não fiz. O rosto de Flávio ficou vermelho. Você está cometendo um erro terrível. Talvez, Reinaldo respondeu levantando-se. Mas pelo menos vou conseguir olhar meu filho nos olhos hoje à noite. Ele saiu da sala sem esperar autorização. Caminhou pelo corredor de carpete grosso. Desceu de elevador. Atravessou o saguão de mármore. E quando as portas giratórias o cuspiram de volta na rua, a chuva já havia começado a cair. Reinaldo caminhou sob a chuva, encharcando-se completamente. Não tinha dinheiro para pegar um ônibus agora. Precisaria economizar cada centavo, porque pela primeira vez em 3 anos estava desempregado. E dessa vez, não tinha ideia de como ia se levantar. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Reinaldo já enfrentara. 3 meses de compensação pareciam generosos no papel. Mas quando você dividia por aluguel, contas de luz, água, alimentação de uma criança em crescimento, o dinheiro evaporava como água no asfalto quente. Ele bateu em todas as portas que conseguiu encontrar. Enviou currículos para vagas de zelador, porteiro, auxiliar de limpeza, ajudante geral. Qualquer coisa que pagasse o suficiente para manter Caio alimentado e um teto sobre suas cabeças. Mas toda vez que um potencial empregador ligava para verificar suas referências, a resposta era a mesma. A conversa terminava abruptamente. A vaga já havia sido preenchida. Ligaremos se algo aparecer. Reinaldo sabia o que estava acontecendo. Flávio Mendonça havia cumprido sua ameaça. Ele estava na lista negra. Uma semana após sua demissão, Caio voltou da escola mais quieto que o normal. Reinaldo estava na cozinha preparando arroz e feijão pela 5ª noite consecutiva quando percebeu o silêncio incomum. Caio! Ele chamou saindo da cozinha. Filho, você está bem? Encontrou o menino sentado no chão do quarto, abraçando os joelhos contra o peito. Havia uma lágrima escorrendo por seu rosto. O coração de Reinaldo se partiu. Ele se ajoelhou ao lado do filho. O que aconteceu, campeão? Caio não respondeu imediatamente. Então, com a voz quebrando, perguntou. Pai, é verdade que você beijou uma mulher rica e por isso te mandaram embora do trabalho? Reinaldo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quem te disse isso?
Os meninos da escola. Eles viram na internet. Tem vídeos. Eles ficaram rindo de mim. Disseram que meu pai é um... Caio parou, incapaz de repetir as palavras cruéis. Reinaldo puxou o filho para um abraço apertado. Escuta aqui, Caio. Eu não beijei ninguém. Eu salvei a vida de uma pessoa que estava morrendo. Eu fiz o que era certo. E se as pessoas não entendem isso, o problema é delas, não nosso. Mas eles riram de mim. Caio soluçou contra o peito do pai. Disseram que a gente é pobre e que eu nunca vou ser nada. Reinaldo segurou o rosto do filho entre as mãos, forçando-o a encontrar seus olhos. Você me escuta bem agora? Nós podemos não ter muito dinheiro, podemos morar num apartamento pequeno, mas isso não define quem você é. O que define você é como você trata as pessoas. É ter coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil. E você, meu filho, é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Como você sabe? Porque você me vê lutar todos os dias e ainda assim acorda com um sorriso. Porque você divide o seu lanche na escola com o menino que esquece o dele. Porque você tem um coração enorme num mundo que às vezes parece muito pequeno. Caio se agarrou ao pai e chorou. E Reinaldo chorou com ele, silenciosamente, porque não sabia como proteger seu filho de um mundo tão cruel. Naquela noite, depois que Caio finalmente adormeceu, Reinaldo sentou-se na pequena mesa da cozinha com uma xícara de café frio. Seu celular vibrou. Uma notificação de notícias. Ele quase ignorou, mas então viu a manchete. CEO da Alvarenga Empreendimentos recebe alta hospitalar. Declara que deve sua vida a funcionário desconhecido. Com mãos tremendo, Reinaldo abriu a matéria. Havia uma foto de Cíntia Alvarenga saindo do hospital sírio-libanês, cercada de seguranças e assessores. Ela parecia pálida, mas firme. E suas palavras eram claras. Eu não estaria aqui se não fosse pela coragem e competência de um funcionário da minha empresa que agiu quando todos os outros congelaram. Eu gostaria de agradecer pessoalmente a essa pessoa. Se você estiver vendo isso, por favor, entre em contato. Reinaldo leu a declaração 3 vezes. 4. 5. Ela não sabia que ele havia sido demitido. Não sabia que Flávio Mendonça havia transformado seu ato de heroísmo numa arma contra ele. Não sabia que, naquele exato momento, ele estava considerando seriamente vender seu celular para poder comprar comida para Caio na próxima semana. Mas ela queria encontrá-lo. E pela primeira vez em dias, Reinaldo sentiu algo diferente do medo e desespero que vinham o consumindo. Sentiu uma fagulha minúscula de esperança. Na manhã seguinte, Dona Marlene bateu à porta do apartamento de Reinaldo às 6h30. Ela nunca vinha tão cedo. Reinaldo, abra essa porta agora, ela disse, a voz carregada de urgência. Ele abriu, ainda vestindo a roupa em que havia dormido. Dona Marlene entrou com um jornal dobrado na mão. Ela o abriu sobre a mesa da cozinha. Você viu isso? Era uma matéria de primeira página do caderno de economia. A manchete dizia: controvérsia na Alvarenga Empreendimentos. Zelador que salvou o CEO foi demitido. A matéria tinha tudo. Tinha seu nome. Tinha a versão distorcida de Flávio Mendonça sobre conduta inadequada. Mas também tinha algo mais. Tinha depoimentos de outros funcionários da empresa. Relatos anônimos de abuso trabalhista, de assédio moral, de um sistema que protegia os de cima e esmagava os de baixo. Alguém havia vazado informações. E Reinaldo suspeitava saber quem. Seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Freitas? Meu nome é Carla Monteiro. Sou advogada trabalhista. Li sobre seu caso e gostaria de oferecer meus serviços pro bono, se você estiver interessado. Reinaldo olhou para Dona Marlene, que observava com olhos esperançosos. Olhou para Caio, ainda dormindo no quarto. Olhou para o jornal aberto sobre a mesa. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, a verdade realmente importasse. Sim, ele disse na ligação. Estou interessado. Enquanto Reinaldo marcava uma reunião com a advogada, a 15 quilômetros dali, num apartamento de cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, Cíntia Alvarenga lia o mesmo jornal. Suas mãos tremiam. Não de fraqueza física,
embora ainda se sentisse frágil após a parada cardíaca, mas de raiva pura e incontrolável. O homem que havia salvado sua vida tinha sido demitido por salvá-la, e ela não havia sabido de nada. Cíntia pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Quando a voz do outro lado atendeu, ela não perdeu tempo com gentilezas. Flávio, ela disse, a voz gelada como aço. Você tem exatamente 1 hora para estar no meu escritório em casa. E é melhor você trazer uma explicação muito boa para o que eu acabei de ler. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Depois, fez outra ligação. Para sua sobrinha Sofia, que trabalhava no departamento de conformidade e tinha, segundo rumores, uma consciência que incomodava os corruptos. Sofia, é tia Cíntia. Preciso que você me conte tudo. E não me poupe de nenhum detalhe, não importa o quão feio seja. E enquanto Sofia começava a falar, revelando anos de irregularidades que Cíntia havia sido cega ou omissa demais para ver, a mulher mais poderosa de São Paulo sentiu algo que não sentia há muito tempo: vergonha, mas também determinação. Porque se havia uma coisa que Cíntia Alvarenga nunca fizera em sua vida, era deixar uma dívida não paga. E ela devia sua vida a Reinaldo Freitas. Era hora de começar a acertar as contas. Flávio Mendonça chegou à cobertura de Cíntia Alvarenga exatamente 58 minutos depois da ligação. Ele vestia um terno impecável, mas havia suor em sua testa, apesar do ar-condicionado do elevador privativo. Sabia que estava caminhando para uma execução. A empregada doméstica o conduziu até o escritório privado de Cíntia. Era um ambiente que ele conhecia bem, tendo estado ali dezenas de vezes para reuniões estratégicas. Mas hoje, o ar parecia diferente, mais denso, mais perigoso. Cíntia estava sentada atrás de sua mesa de jacarandá, as mãos entrelaçadas sobre uma pilha de documentos. Ela ainda parecia frágil, mais magra que o normal, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Mas seus olhos ardiam com uma intensidade que Flávio não via há anos. Sente-se, ela disse. Não foi um convite. Flávio sentou. Cíntia empurrou o jornal pela mesa. A manchete sobre Reinaldo Freitas estava circulada em caneta vermelha. Explique isso para mim, Flávio. Explique como o homem que salvou minha vida foi demitido por conduta inadequada. Flávio ajustou a gravata, a mente trabalhando rapidamente para encontrar as palavras certas. Cíntia, você precisa entender que havia protocolos. A integridade da empresa estava em risco. Ele invadiu uma reunião executiva sem autorização e... Ele fez RCP em mim, Flávio. Ele me trouxe de volta à vida quando todos os meus executivos tão competentes ficaram olhando. E você o demitiu por isso. Nós oferecemos uma compensação generosa. Você o colocou numa lista negra, Cíntia interrompeu, a voz subindo. Você garantiu que ele não conseguisse emprego em nenhum lugar. Um pai solteiro com um filho de 7 anos. Você destruiu a vida dele por fazer a coisa certa. Flávio sentiu o suor escorrer pelas costas da camisa. Eu estava protegendo os interesses da empresa, Cíntia. Você sabe como funciona. Se deixássemos passar, abriríamos precedente para... Para quê? Para a humanidade? Para a decência básica? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Cíntia se levantou, apoiando-se na mesa. Sua voz ficou perigosamente baixa. Você vai me contar agora, Flávio. Tudo. Quantos outros funcionários você demitiu injustamente? Quantos casos de assédio foram abafados? Quantos relatórios de segurança foram ignorados? Flávio sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Eu não sei do que você está falando. Cíntia bateu a mão na mesa com força. Não me insulte mentindo para o meu rosto. Minha sobrinha me contou tudo. Os acordos de silêncio, as verbas de segurança desviadas, os trabalhadores machucados que foram demitidos antes que pudessem processar a empresa. Tudo, Flávio. O rosto de Flávio ficou branco. Sofia. Aquela garota idealista sempre havia sido um problema. Você tem 2 escolhas, Cíntia continuou. Você pode renunciar agora, hoje, e sair com o que resta de sua dignidade.
Ou eu posso entregar todas essas evidências ao Ministério Público do Trabalho e você pode explicar suas ações para um juiz. Escolha. Flávio abriu a boca, depois fechou. Não havia saída. Ele havia construído um império de corrupção dentro da empresa de Cíntia, e agora as fundações estavam desmoronando. Eu renuncio, ele disse finalmente, a voz saindo rouca. Ótimo. Você tem até o final do dia para limpar seu escritório. E Flávio? Cíntia se inclinou para a frente, os olhos encontrando os dele. Se eu descobrir que você tentou prejudicar Reinaldo Freitas de qualquer outra forma, vou pessoalmente garantir que você nunca mais trabalhe em nenhuma posição de autoridade em qualquer empresa neste país. Entendeu? Flávio assentiu em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Quando ele saiu, Cíntia desabou de volta na cadeira. Suas mãos tremiam, não de raiva agora, mas de algo mais profundo. Culpa. Por anos, ela havia estado tão focada nos lucros, nas aquisições, nas manchetes positivas, que ficara cega para o que acontecia nos corredores de sua própria empresa. Quantas pessoas como Reinaldo haviam sido esmagadas pelo sistema que ela criara? Seu celular tocou. Era Dr. André Guimarães, o cardiologista que a acompanhara no hospital. Senhora Alvarenga, só estou ligando para confirmar que a senhora está seguindo as recomendações médicas. Repouso, baixo estresse, medicação regular. Cíntia olhou para a pilha de documentos sobre sua mesa, para o jornal com a foto de Reinaldo, para o império que de repente parecia muito mais frágil do que imaginava. Doutor, ela disse lentamente, posso fazer uma pergunta? Claro. A parada cardíaca que tive. Foi causada por estresse? Houve uma pausa do outro lado da linha. Entre outras coisas, sim. Seus níveis de cortisol estavam extremamente elevados. Combinados com a medicação para a ansiedade que você estava tomando sem supervisão médica adequada, criaram uma tempestade perfeita. Cíntia fechou os olhos. Então eu fiz isso comigo mesma. Senhora Alvarenga, o Dr. Guimarães disse gentilmente, você sobreviveu por causa da ação rápida de alguém corajoso. Mas se continuar no mesmo ritmo, da mesma forma, a próxima vez pode não ter ninguém por perto para salvá-la. Você precisa mudar. Não apenas sua rotina, mas sua vida. Depois que a ligação terminou, Cíntia ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Depois, pegou o telefone novamente e fez a ligação que vinha adiando. Carla Monteiro atendeu no segundo toque. Senhora Alvarenga. Não esperava sua ligação. Advogada Monteiro, Cíntia disse. Eu sei que você está representando Reinaldo Freitas. Eu gostaria de me encontrar com ele. Pessoalmente. Há coisas que preciso dizer a ele. E coisas que preciso corrigir. Do outro lado da cidade, em um pequeno escritório que Carla dividia com outros 2 advogados, Reinaldo estava sentado numa cadeira de plástico, ouvindo a ligação no viva-voz. Quando Carla desligou, ela olhou para ele com uma expressão cuidadosa. O que você acha? Reinaldo olhou para as próprias mãos. Mãos calejadas de anos de trabalho duro. Mãos que haviam segurado esfregões e baldes. Mãos que haviam salvado uma vida. Eu acho que quero ouvir o que ela tem a dizer. 2 dias depois, Reinaldo estava parado em frente a um prédio comercial elegante na Avenida Faria Lima. Não era a torre principal da Alvarenga Empreendimentos, mas um anexo menor que abrigava novos projetos e departamentos em desenvolvimento. Carla estava ao seu lado, vestindo um terno profissional e carregando uma pasta de documentos. Você não precisa fazer isso, Reinaldo. Podemos apenas processar e seguir em frente. Eu sei, ele respondeu, mas preciso olhar nos olhos dela. Preciso entender. Eles subiram até o 8º andar. A sala de reuniões era pequena, bem diferente dos espaços opulentos do prédio principal. Havia uma mesa simples, cadeiras confortáveis e uma janela com vista para a cidade. Cíntia já estava lá, acompanhada apenas de sua sobrinha Sofia, uma mulher jovem de aproximadamente 30 anos com olhos inteligentes e uma pasta cheia de documentos. Quando Cíntia viu Reinaldo, ela se levantou imediatamente. Por um momento, eles apenas se olharam. A CEO bilionária
e o zelador desempregado, a mulher que quase morreu e o homem que a salvou. Senhor Freitas, Cíntia disse finalmente, sua voz quebrando ligeiramente. Eu não sei nem por onde começar. Ela parou, as palavras falhando. Então fez algo que nenhum de seus acionistas acreditaria se vissem. Ela estendeu a mão, não para um aperto profissional, mas segurando as duas mãos de Reinaldo entre as suas. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigada por me dar uma segunda chance de viver. E me desculpe. Me desculpe profundamente pelo que fizeram com você. Pelo que eu permiti que acontecesse na minha empresa. Reinaldo viu lágrimas nos olhos dela. Lágrimas genuínas. E naquele momento, viu não a CEO impiedosa que a mídia retratava, mas uma mulher humana falha, tentando fazer o certo tarde demais. Eles se sentaram. E então Cíntia explicou tudo. A renúncia de Flávio. A investigação interna que revelara anos de abuso. Os funcionários que haviam sido silenciados, machucados, descartados como peças defeituosas. Eu construí essa empresa do zero, ela disse, a voz carregada de vergonha. Comecei com nada. Trabalhei 18 horas por dia. Sacrifiquei tudo. E em algum lugar do caminho, me tornei a coisa que mais temia. Me tornei alguém que esqueceu que por trás de cada número em uma planilha, há uma pessoa, uma vida. Sofia abriu sua pasta. Senhor Freitas, temos aqui documentação completa. Reinaldo olhou para os documentos. Eram centenas de páginas. Relatórios de acidentes não investigados. Denúncias de assédio arquivadas. Funcionários demitidos sem justa causa. Havia um nome que ele reconheceu. Marcos Santana. Um técnico de manutenção que trabalhara na mesma empresa industrial que Reinaldo, anos atrás. Ele fora demitido 3 meses depois de Reinaldo, também por denunciar condições inseguras. A dor antiga voltou. Eu conhecia ele, Reinaldo disse, tocando o nome no papel. Ele tinha 2 filhos. Perdi contato quando fui trabalhar como zelador. Ele está morto, Sofia disse suavemente. Morreu num acidente numa obra sem equipamento de segurança adequado, 6 meses após ser demitido. A empresa contratante tinha laços com a Alvarenga Empreendimentos. Nós contratamos deliberadamente trabalhadores que estavam desesperados demais para reclamar das condições. O silêncio que desceu sobre a sala era como um peso físico. Reinaldo sentiu raiva queimando em seu peito. Mas não era apenas raiva. Era algo maior. Era o reconhecimento de que o que acontecera com ele não era isolado. Era sistemático. Era uma máquina que moía pessoas e cuspia dinheiro. Eu não quero só um pedido de desculpas, ele disse finalmente, olhando diretamente para Cíntia. E não quero só dinheiro. Cíntia se inclinou para a frente. O que você quer, senhor Freitas? Reinaldo respirou fundo. Eu quero mudança real. Quero que os trabalhadores da sua empresa tenham voz. Quero que tenham segurança. Quero que quando alguém denunciar um problema, seja ouvido ao invés de ser silenciado. Quero que nenhum outro pai tenha que escolher entre alimentar o filho e falar a verdade. E você vai me ajudar a fazer isso? Cíntia disse. Não era uma pergunta. Como? Cíntia olhou para Sofia, que assentiu encorajadoramente. Eu quero criar um novo departamento. Departamento de Integridade e Bem-Estar do Trabalhador. Terá autoridade direta sobre todos os níveis da empresa. Responderá apenas para mim. E eu quero que você o lidere. Reinaldo piscou, certo de que ouvira errado. Eu sou um zelador. Você é um homem que teve coragem de fazer o certo quando ninguém mais teve. Você é alguém que viveu do lado de fora, olhando para dentro. Você sabe o que está quebrado porque esteve nas trincheiras. Não quero mais executivos me dizendo o que eles acham que eu quero ouvir. Quero alguém que vai me dizer a verdade. Não importa o quanto doa. Carla tocou o braço de Reinaldo. Posso falar com você em particular? Eles saíram da sala. No corredor, Carla sussurrou. Reinaldo, pense bem nisso. Você estaria trabalhando para a mesma empresa que te demitiu, sob a mesma mulher que permitiu que isso acontecesse.
Eu sei, Reinaldo respondeu. Mas ela está certa. Eu sei o que está quebrado. E se existe uma chance, mesmo que pequena, de consertar, de fazer com que o que aconteceu comigo e com Marcos, e com centenas de outros não aconteça mais, eu preciso tentar. E se for uma armadilha? Reinaldo olhou através da janela para a cidade lá fora. Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de Reinaldos invisíveis, fazendo o trabalho que mantinha tudo funcionando, sem serem vistos, sem serem valorizados. Então, pelo menos eu tentei. Eles voltaram para a sala. Reinaldo olhou para Cíntia. Eu aceito, mas com condições. Diga, primeira condição, autonomia total. Nenhuma decisão minha pode ser vetada por considerações financeiras ou de imagem. Aceito. Segunda condição, qualquer funcionário pode me procurar diretamente, sem medo de retaliação. E quero isso por escrito, em todos os contratos. Aceito. Terceira condição, eu quero Marcos Santana reconhecido, oficialmente. Quero que a família dele saiba que ele estava certo, que ele importava. A voz de Cíntia falhou. Será feito. E última condição, Reinaldo continuou, sua voz ficando mais firme. Eu não trabalho sozinho. Cada decisão que eu tomar, consulto um comitê de trabalhadores reais. Pessoas da limpeza, da manutenção, da segurança. As pessoas que vocês executivos nunca veem, elas terão voz. Cíntia estendeu a mão. Você tem um acordo, Sr. Freitas. Reinaldo apertou a mão dela. E naquele aperto de mão, selaram não apenas um contrato de trabalho, mas uma promessa de que algo fundamental estava prestes a mudar. Quando Reinaldo saiu do prédio 1 hora depois, com um contrato assinado e um futuro que parecia impossível apenas 1 semana atrás, ele ligou para Dona Marlene. Pode dizer ao Caio, ele disse, a voz embargada de emoção, que o pai dele conseguiu um emprego de verdade. Ah, Reinaldo, Dona Marlene disse, e ele podia ouvir o sorriso em sua voz. Eu sempre soube que você ia se levantar. Sempre soube. Naquela noite, quando Reinaldo contou a Caio sobre o novo trabalho, o menino olhou para ele com olhos arregalados. Então você vai trabalhar num escritório? Com computador e tudo? Vou sim, campeão. E as pessoas não vão mais rir de você? Reinaldo puxou o filho para um abraço. Sabe de uma coisa? Deixa elas rirem, porque agora eu tenho a chance de fazer algo que importa de verdade. E isso é maior do que qualquer risada. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque mudar uma empresa era uma coisa. Mudar uma cultura, um sistema inteiro, era outra completamente diferente. E Reinaldo estava prestes a descobrir que nem todos na Alvarenga Empreendimentos estavam felizes com sua nomeação. Nem todos acreditavam que um ex-zelador merecia estar sentado à mesa com os poderosos. E alguns estavam dispostos a fazer qualquer coisa para provar que ele não pertencia àquele lugar. Mas por agora, enquanto segurava Caio em seus braços no pequeno apartamento que ainda era o único lar que conheciam, Reinaldo permitiu-se sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. E a determinação feroz de que dessa vez, finalmente, os invisíveis seriam vistos. O primeiro dia de Reinaldo Freitas como diretor do Departamento de Integridade e Bem-Estar do Trabalhador começou com uma sala vazia no 8º andar do anexo da Alvarenga Empreendimentos. Não havia móveis além de uma mesa emprestada e 2 cadeiras. Não havia computador. Não havia equipe. Mas havia uma porta com seu nome gravado em uma placa temporária. E isso já era mais do que ele jamais imaginara ter. Sofia apareceu às 8 horas da manhã carregando caixas de papelão. Ela sorriu para Reinaldo com aquela energia contagiante que ele já estava começando a reconhecer. Trouxe alguns equipamentos básicos: computador, telefone, material de escritório e isso aqui. Ela colocou uma caixa pesada sobre a mesa. Quando Reinaldo abriu, encontrou pilhas e mais pilhas de documentos, denúncias. Algumas datavam de 5 anos atrás. Outras eram de meses recentes. Todas ignoradas, arquivadas, esquecidas. São mais de 200, Sofia disse, a voz carregada de peso.
Cada uma representa alguém que tentou fazer a coisa certa e foi silenciado. Pensei que você gostaria de começar por aqui. Reinaldo passou os dedos pelas páginas amareladas. Cada uma era uma história, uma vida, um momento de coragem esmagado pelo sistema. Vou precisar de ajuda, ele disse finalmente. Eu sei. Por isso já convoquei uma reunião. Hoje, 10 horas, no auditório pequeno. Convidei representantes de todos os setores. Manutenção, limpeza, segurança, cantina, recepção. As pessoas que você quer ouvir. Quando Reinaldo entrou no auditório 2 horas depois, encontrou aproximadamente 40 pessoas sentadas em fileiras de cadeiras dobráveis. Algumas vestiam uniformes de trabalho, outras, roupas simples. Todas olhavam para ele com uma mistura de esperança e ceticismo. Ele reconheceu alguns rostos. Trabalhadores noturnos com quem cruzava nos corredores quando ainda era zelador. Pessoas que, como ele, sempre foram invisíveis. Reinaldo não preparara discurso. Não tinha slides. Não tinha PowerPoint com gráficos bonitos. Tinha apenas sua história e sua verdade. Meu nome é Reinaldo Freitas, ele começou, a voz saindo menos firme do que gostaria. Até 2 semanas atrás, eu era zelador aqui, turno da noite. Eu limpava os mesmos corredores por onde vocês caminham. Eu sabia onde cada banheiro vazava. Conhecia cada mancha no carpete que não saía, não importava quanto eu esfregasse. Alguns risos nervosos ecoaram pela sala. Vocês já devem ter visto nas notícias o que aconteceu. Eu fiz RCP na senhora Alvarenga quando ela teve uma parada cardíaca. E fui demitido por isso. O auditório ficou em silêncio absoluto. Mas não estou aqui para falar sobre mim. Estou aqui porque a senhora Alvarenga me deu uma oportunidade de criar algo novo. Um departamento que existe para vocês, para nos darmos voz. E eu não posso fazer isso sozinho. Ele parou, olhando para cada rosto. Eu preciso saber o que está quebrado. Preciso saber suas histórias. Porque se esse departamento vai significar alguma coisa, ele precisa ser de vocês, não meu. Uma mão se ergueu timidamente. Era uma mulher de uns 50 anos, vestindo o uniforme de limpeza. Seu crachá dizia Maria das Dores. Como sabemos que isso não é só mais uma jogada de marketing? Ela perguntou, a voz carregada de décadas de promessas quebradas. Quantas vezes já nos disseram que as coisas iam mudar? Reinaldo assentiu. É uma pergunta justa, e a verdade é que vocês não sabem, não podem saber. Eu poderia prometer que é diferente dessa vez, mas palavras são fáceis. O que posso oferecer é isso, transparência total. Toda denúncia que chegar aqui, vocês vão saber o que está sendo feito. Todo mês, vou publicar um relatório aberto sobre o que foi investigado e quais ações foram tomadas. E se eu falhar? Se eu me tornar só mais um executivo protegendo a empresa ao invés de vocês, quero que vocês me denunciem também. Outra mão. Um homem jovem de uniforme de segurança. E se denunciarmos algo e formos demitidos mesmo assim? Então vocês me procuram imediatamente. E eu levo direto para a senhora Alvarenga. E se ela não agir, eu vou para a imprensa. Eu boto meu cargo na linha. Porque já perdi um emprego por fazer o certo. E se tiver que perder outro, que seja defendendo vocês. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Reinaldo. Ele montou um comitê com 12 trabalhadores de diferentes setores. Criou um canal anônimo de denúncias. Estabeleceu protocolos claros de investigação. E as denúncias começaram a chegar. Não apenas da Alvarenga Empreendimentos, mas de empresas parceiras, prestadoras de serviço, subcontratadas. A primeira investigação real começou quando um trabalhador da construção civil denunciou condições perigosas em uma obra da empresa. Equipamentos de segurança inadequados, jornadas de trabalho abusivas, ameaças a quem reclamasse. Reinaldo foi pessoalmente ao canteiro, tirou fotos, conversou com os trabalhadores e levou tudo diretamente para Cíntia. A reação dela foi imediata, a obra foi paralisada. O empreiteiro responsável demitido. Novos protocolos de segurança foram implementados em todos os canteiros da empresa.
Mas nem todos na empresa estavam felizes com as mudanças. Executivos que haviam lucrado anos com cortes em custos de segurança agora viam seus orçamentos questionados. Gerentes acostumados a demitir trabalhadores problemáticos sem consequências agora tinham que justificar cada decisão. E alguns deles começaram a conspirar. A oportunidade veio quando um dos relatórios de Reinaldo expôs irregularidades em um contrato milionário que beneficiava alguns diretores. O relatório foi vazado para a imprensa antes que Cíntia pudesse agir internamente. A manchete foi devastadora. Novo diretor da Alvarenga usa cargo para vendetta pessoal contra executivos. A matéria pintava Reinaldo como alguém ressentido, usando sua posição para destruir carreiras daqueles que o haviam demitido. Citava fontes anônimas dizendo que ele era despreparado, movido por raiva, perigoso para a estabilidade da empresa. Quando Caio viu a manchete na internet, levou o tablet para o pai com lágrimas nos olhos. Pai, eles estão dizendo coisas ruins sobre você de novo. Reinaldo puxou o filho para um abraço. Eu sei, campeão, mas dessa vez é diferente. Como? Porque dessa vez eu sei que estou fazendo o certo. E eu tenho pessoas que acreditam em mim. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. 123 funcionários da Alvarenga Empreendimentos assinaram uma carta aberta defendendo Reinaldo. Trabalhadores da limpeza, seguranças, recepcionistas, técnicos de manutenção. Todos contando suas próprias histórias de como o novo departamento havia feito diferença. A carta foi publicada em redes sociais, viralizou em horas, e de repente, a narrativa mudou. Não era mais sobre um zelador ressentido. Era sobre um sistema corrupto lutando para manter seu poder. Cíntia convocou uma reunião de emergência com todos os diretores. Reinaldo estava presente, sentado à mesma mesa de mogno, onde executivos com salários 100 vezes maiores que o dele tomavam decisões. Alguns quero deixar muito claro, Cíntia começou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. O Departamento de Integridade tem meu apoio total. E se alguém nesta sala tem problema com isso, pode pegar suas coisas e sair agora. Silêncio. Reinaldo Freitas está fazendo exatamente o que pedi que fizesse. Ele está expondo os podres que eu fui cega ou covarde demais para ver durante anos. E se isso incomoda vocês, perguntem-se por quê. Ela olhou ao redor da mesa, seus olhos encontrando cada rosto. Esta empresa quase me matou, literalmente. Porque eu construí uma cultura onde lucro importava mais que pessoas, onde aparências importavam mais que verdade. E isso acaba agora. Um dos diretores, homem de cabelos grisalhos e terno de R$ 5.000, se levantou. Com todo respeito, Cíntia, você está destruindo décadas de trabalho. Nossos acionistas vão ter que se acostumar com uma empresa que não mata seus trabalhadores. Ela interrompeu. E se eles não gostarem, podem vender suas ações. Nos meses seguintes, a transformação foi real. 7 gerentes foram demitidos por irregularidades. 12 trabalhadores que haviam sido demitidos injustamente foram recontratados com indenizações. Novos protocolos de segurança reduziram acidentes de trabalho em 60%. E Reinaldo criou algo que nunca existira antes. Um comitê permanente de trabalhadores com poder de veto sobre decisões que afetassem condições de trabalho. A mudança não foi fácil, não foi rápida e não foi perfeita. Mas foi real. 6 meses depois do dia em que salvara a vida de Cíntia Alvarenga, Reinaldo estava num palco. Não como zelador invisível, mas como palestrante convidado para uma conferência nacional sobre direitos trabalhistas. Na primeira fileira, Caio estava sentado ao lado de Dona Marlene. Os olhos do menino brilhavam de orgulho. Ao seu lado, Carla Monteiro, que continuara sendo não apenas advogada, mas amiga. E algumas fileiras atrás, quase escondida para não roubar a atenção, estava Cíntia Alvarenga. Meu nome é Reinaldo Freitas. Ele começou, a voz firme agora, sem tremores. E eu não sou o tipo de herói que vocês costumam ver em cartazes. Risos suaves percorreram o auditório. Eu não tenho diploma universitário. Não nasci em berço de ouro. Fui zelador. Pai solteiro.
Um homem que viu algo errado e decidiu não olhar para o outro lado. E isso me custou tudo. Meu emprego, minha reputação, minha paz. Ele fez uma pausa, olhando para Caio. Mas também me deu algo que não tinha antes. Me deu voz. Me deu a chance de lutar não apenas por mim, mas por todos aqueles que vêm sendo invisíveis por tempo demais. Eu não decidi falar porque queria atenção. Fiz isso porque existem pessoas reais sendo machucadas, ignoradas, manipuladas, silenciadas. Pessoas como eu. E se isso me faz problemático, então espero que mais de nós estejamos dispostos a causar esse tipo de problema. Quando terminou, Caio não esperou nem um segundo. Ele correu para o palco e se jogou nos braços do pai. Você foi incrível, pai. Reinaldo o pegou no colo, não se importando que centenas de pessoas estivessem assistindo. Nós fomos incríveis, campeão. Nós dois. Cíntia se aproximou depois quando a multidão começou a se dispersar. Ela olhou para Reinaldo com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo. Arrependimento, talvez. Ou humildade. Você mudou minha empresa, Reinaldo. Mas mais importante, você mudou a mim. Nós mudamos uma coisa, Cíntia, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Ela sorriu. Bom, por que eu não planejo parar tão cedo? Naquela noite, Reinaldo estava na varanda do novo apartamento. Não era luxuoso. Ainda era simples. Mas tinha 2 quartos. Então Caio finalmente tinha seu próprio espaço. Tinha uma vista decente. E mais importante, era deles. Caio saiu para a varanda, enrolado em um cobertor. Não consegue dormir, pai? Só estava pensando. No quê? Reinaldo puxou o filho para perto, apontando para a cidade iluminada lá embaixo. Estava pensando em quantas pessoas estão lá embaixo agora, trabalhando em turnos noturnos, limpando escritórios, vigiando prédios, mantendo a cidade funcionando. E ninguém vê elas. Caio ficou quieto por um momento. Mas você vê, né, pai? Eu vejo. Reinaldo respondeu, a voz embargada. E agora, talvez mais pessoas também vejam. Eles ficaram ali, pai e filho, olhando para a cidade que respirava sob as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, Reinaldo se permitiu sentir algo além de luta e sobrevivência. Sentiu paz. Porque ele não havia apenas salvado uma vida naquele dia no salão de conferências. Havia salvado a própria vida também. Não do desemprego ou da pobreza, embora essas coisas tivessem mudado. Mas de algo mais profundo. Havia se salvado de acreditar que sua voz não importava, que seu valor estava apenas no trabalho que fazia e não em quem ele era. Que pessoas como ele eram destinadas a permanecer invisíveis para sempre. E agora, olhando para o filho ao seu lado, para a cidade pulsando lá embaixo, para o futuro que finalmente parecia possível, Reinaldo soube a verdade. A mudança era real, não perfeita, não completa, mas real. E tudo começara com uma escolha simples, não olhar para o outro lado quando alguém precisava de ajuda. Às vezes, Reinaldo pensou, enquanto Caio adormecia apoiado em seu ombro. Às vezes, fazer a coisa certa não muda apenas uma vida. Muda o mundo inteiro. A jornada de Reinaldo Freitas nos ensina que coragem nem sempre precisa ser grandiosa ou perfeita. Às vezes, ela vive nas escolhas pequenas, mas inabaláveis. Escolher a integridade quando seria mais fácil se calar, erguer a voz quando o silêncio parece mais seguro, permanecer de pé quando o mundo inteiro quer te ver curvado. Esta história nos lembra que justiça não exige perfeição, mas nos pede que recusemos deixar o medo definir nossa verdade. Não importa de onde você vem ou como o mundo te enxerga, sua voz ainda importa. E quando essa voz é usada com propósito claro e convicção firme, ela pode se tornar uma força poderosa o suficiente para transformar todo um sistema. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta para mim, nos comentários, qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço. E lembre-se, você também pode ser a faísca que acende a transformação.